Glória a Deus. Meus irmãos, uma boa noite de salvação para todos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Queridos, é uma alegria outra vez estar aqui juntamente com vocês para celebrarmos ao nome bendito e precioso de Jesus. Agradecer ao querido irmão e amigo, a quem carinhosamente chamamos de Luizão. Deus abençoe. Muito obrigado. Ao pastor, sempre uma alegria poder estar aqui, e como a pastora Vasti. Deus abençoe em nome de Jesus. Amados, sem mais delongas, eu gostaria de servir o coração da igreja hoje com uma palavra um pouco incomum nos nossos dias atuais, mas um tema profundamente importante para a nossa edificação pessoal em Deus e o nosso crescimento enquanto maturidade em Cristo Jesus. Eu gostaria de olhar em primeira instância Salmos de número 9, parágrafo 17. Salmos de número 9, ponto ou parágrafo 17. A tradução que me acompanha diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Parafraseando esse texto, Lucas capítulo de número 12, versículo 19, versículo 20. Lucas 12, 19. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E que tens preparado e para quem será? Eu gostaria de chamar a atenção da igreja de forma especial para o versículo 5, ainda do capítulo 12 de Lucas. Palavras de Jesus: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei, pois, aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. E você podendo e querendo, por favor, diga amém. Meus irmãos, inteligentes como vocês são, eu quero acreditar que através das distintas leituras que fizemos, vocês já conseguiram compreender e assimilar, portanto, que o assunto que soa aqui nesta noite diz respeito sobre o inferno. Sim, é sobre isto que eu gostaria de
conversar com vocês sobre os tormentos indizíveis ou a realidade do inferno. Eu estou certo de que esta mensagem parece estar ultrapassada. Eu sei de que este tema caiu em desuso no seio da igreja contemporânea, mas como dito anteriormente, é uma mensagem bíblica e que, sobretudo, um assunto que precisa necessariamente ser tratado no seio da igreja. Tendo dito isto, para que eu possa, como guisa introdutória, iniciar esta minha prédica a respeito do inferno, eu gostaria de começar dizendo aos irmãos que nós falamos muito sobre Jesus, mas pregamos muito pouco sobre as coisas que Jesus mais pregou. Nós falamos muito sobre Jesus, mas pregamos e entendemos muito pouco sobre as coisas que Jesus mais pregou. Isto porque, em detrimento de todas as doutrinas que regem o cristianismo, certamente, uma das doutrinas que Jesus mais enfatizou, uma das doutrinas que Jesus mais sistematizou, e uma das doutrinas que Jesus mais ensinou, sem sombra de dúvida, é a doutrina do inferno. Não que o nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo tenha dito objetivamente mais vezes sobre o inferno em detrimento do céu. Isto não. Todavia, outro sim, apesar da doutrina do inferno ser um dos temas mais abordados dentro do esboço ou do escopo de Jesus Cristo, por outro lado, a pregação e o ensino bíblico a respeito da doutrina do inferno parece ter adormecido nos lábios e nos esboços da grande maioria esmagadores dos pregadores e dos pastores atuais. Com raras e boas exceções, nós temos o privilégio de ouvir um pregador discorrer sobre esta importante tema bíblica, ou até mesmo um pastor se propor a ensinar o rebanho do Senhor Jesus sobre esta também importante temática bíblica. Ora, se a doutrina do inferno sempre esteve presente no bojo doutrinário de Cristo Jesus, isso significa dizer que o inferno faz parte do Evangelho. Direi outra vez, o inferno faz parte do Evangelho. Eu sei que você está prestando atenção, mas só por sono do teu vizinho passar, por favor, provoca e diga assim para ele: o inferno faz parte do Evangelho. Sim. Ora, peremptoriamente falando, ou de forma aplicativa, dadas as próprias colocações usuais do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entendemos do ponto de vista hermenêutico que não existe evangelho sem a axomia do inferno. De igual modo, também não existe o inferno sem a verdade, sem a veracidade do céu. Portanto, reitero outra vez a minha fala: o inferno faz parte do Evangelho. Aliás, não se escandalize, por favor, com o que eu vou te dizer agora. Você sabia que o motivo, a razão, a causa e a circunstância do Evangelho não é o céu?
Vou perguntar de novo: você sabia que a razão, o motivo, a instituição, a causa, o fundamento do Evangelho não é o céu? Pois bem, fique sabendo, na verdade, a razão primária do Evangelho não é o céu, ou seja, o motivo, a causa, a razão, a circunstância do Evangelho é justamente o inferno. Ora, deixa eu te explicar melhor esta questão. Embora em sua essência seja a proclamação do Evangelho o anúncio das boas novas de salvação, todavia, no entanto, outros sim, devemos levar em profunda consideração que a constituinte salvífica de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, no sentido soteriológico, propriamente dito, o sacrifício de Jesus, ou o Evangelho de Jesus, está instituído justamente por causa da perdição do homem. Preste atenção, eu não estou negando a existência do céu, e muito menos o sacrifício de Jesus. Eu estou dizendo que a causa, o motivo, a razão pelo qual o ministério de Jesus na cruz do Calvário surgiu o Evangelho, foi justamente por causa da perdição da humanidade. Ora, se Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário por causa da perdição da humanidade, palavras de Jesus: o Filho do Homem veio buscar e salvar, olha o motivo do Evangelho, o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo de número 10. Portanto, eis a razão do Evangelho, justamente a perdição da humanidade. Portanto, o Evangelho foi instituído por causa da perdição da humanidade. Ora, além desta afirmação inexorável dita por Jesus, de que o Evangelho foi instituído justamente por conta da perdição da humanidade, nós temos uma gama de referências bíblicas que nos apresenta de forma categórica que a doutrina da salvação, soteriologia, está absolutamente entrelaçada, correlacionada com o inferno, portanto, com a perdição do homem. Começamos com Romanos capítulo 6, versículo 23. Olha o que o apóstolo Paulo diz: porque o salário, o pagamento do pecado é a morte. Morte aqui é condenação. Então o pagamento do pecado é a condenação. E ele continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você percebeu? A doutrina da salvação, a soteriologia, está atrelada com a doutrina do inferno. Ademais, o escritor anônimo da carta aos Hebreus, no capítulo de número 9, versículo 28, ele diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam a salvação. Observe, a doutrina do inferno está atrelada com a doutrina da salvação. João capítulo de número 5, versículo de número 24, palavras de Jesus: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e quem não tem a vida eterna, entrará assim em condenação, mas quem tem a vida eterna, já passou da condenação, da morte para a vida. Mateus capítulo de número 7, versículo 13 e 14, palavras de Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos entrarão por ela, e estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos
poucos entrarão por ela. Eu creio aqui que todos vocês conhecem aquele versículo: muitos são chamados e poucos. E a gente pega esse versículo isolado e não entendemos que Jesus está falando do inferno. Porque a parábola em Mateus 22 é uma tratativa sobre o inferno. E Jesus finaliza aquela parábola fazendo essa mesma colocação de Mateus 7, versículo de número 14, quando aqui ele diz: a porta estreita, poucos entrarão por ela, céu, e a porta larga, muitos optarão por ela. Paralelo com a parábola de Mateus 22, Jesus está dizendo categoricamente que vai mais gente para o inferno do que para o céu. Muitos são chamados para ir para o céu e poucos escolhidos. Me diga que você entendeu esse versículo, que não eu repito tudo de novo. Colossenses capítulo de número 1, versículo 13 e 14, olha o que o apóstolo Paulo diz: o qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Primeira carta ao Timóteo capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo de número 9, o apóstolo Pedro enfatiza dizendo: o Senhor não tardará a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas longâmino é para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 5, do versículo 14 ao 19, Paulo diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreremos. Ele morreu por todos, para que os que nele vivam, vivam para si, mas para aquele que eles morreu e ressuscitou, assim que daqui por diante ninguém conhecendo segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que se fez tudo novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, o nosso Senhor, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não nos imputando pelos seus próprios pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Mais uma vez eu pergunto: você entendeu que a doutrina da salvação está atrelada com a perdição do homem, portanto, para a realidade do inferno? Romanos capítulo de número 5, do versículo 6 até o versículo de número 19. Porque Cristo Jesus, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Preste atenção: Cristo Jesus, estando nós humanos ainda fracos, caídos, morreu em seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira do inferno. Porque se nós, sendo inimigo de Deus,
fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, Cristo Jesus, muito mais agora, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos em que Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram, porque a lei estava no pecado no mundo, mas o pecado não lhe foi imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão do Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir. Mas não é assim o dom gratuito de Deus como ofensa, porque se pela ofensa um só morreu por muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque se um só pecou, porque o juízo veio por uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito de Deus veio para muitas ofensas, para justificação. Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundante graça de Deus e o dom da justiça divina reinarão em vidas por um só homem, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pois assim como por um só a ofensa veio o juízo de condenação sobre todos os homens, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens, para a justificação e o direito da vida eterna. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só homem muitos serão feitos justos e declarados diante de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Tito, capítulo de número 2, versículo 11 ao 14. Porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo zeloso, especial de boas obras, a igreja. Abacuque capítulo de número 3, versículo 17 e versículo de número 18. Em um cenário de condenação, vou repetir paulatinamente e pausadamente para você entender. Em um cenário de condenação, de perda, de desassolação, o profeta Abacuque, ele vai entoar um cântico de louvor a Deus. Repito, em um cenário de condenação, de desolação, de perdição, Abacuque vai cantar um louvor a Deus. E qual é o louvor? Porque ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira insista em mentir, os campos não produzam mais o seu mantimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas dos currais, e nos currais já não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. João capítulo 10, versículo 9. Olha o que Jesus diz: eu sou a porta da salvação, se alguém entrar por mim, salvar-se-á.
entrar, e ao entrar, sairá, e ao sair, encontrará pastagem. Texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crer no nome do Filho do unigênito do Pai. Queridos irmãos, você percebeu que esta gama de 14 referências bíblicas que eu cataloguei aqui humildemente para vocês, estão nos ensinando que a doutrina da salvação, soteriologia, está profundamente correlacionada, entrelaçada com a doutrina do inferno, isto é, a perdição da humanidade. Queridos, diante desta gama de referências bíblicas, nós entendemos a razão do Evangelho, ou seja, a doutrina da salvação está correlacionada com a doutrina do inferno. Então isso significa dizer que, no sentido doutrinário, preste atenção, no sentido pedagógico, no sentido instrutivo, no caminho do ensino e do discipulado, o céu e o inferno são inseparáveis. Eu não estou falando que os dois lugares são justamente no mesmo lugar, eu estou falando no caminho do ensino pedagógico, instrutivo, no discipulado, como vimos à luz da Bíblia, o céu e o inferno são inseparáveis, ou seja, não existe inferno sem céu, e também não existe a realidade do céu sem a realidade traumática do inferno. Embora Jesus Cristo, nosso Senhor, tenha enfatizado sistematicamente sobre a doutrina do inferno, a nossa geração é uma geração que não conhece a doutrina do inferno. A nossa geração é uma geração que não prega sobre o inferno. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre o inferno? Levanta a mão. Então nós estamos aquém dos textos bíblicos. Então a nossa geração não conhece a doutrina do inferno. A nossa geração não prega sobre o inferno. A nossa geração é uma geração que crê absolutamente no céu, mas custa acreditar que o inferno também seja real. Ou seja, a nossa geração tem aqueles que na nossa geração creem exaustivamente no céu, mas vive a vida como se o inferno não existisse. Diga aí para o seu irmão: você crê no inferno? Quer ver como vai mudar? Quem crê no céu, levante a mão. Ó, teve até alegria. Quem crê no inferno? Eu acabei de explicar que não há separação no sentido doutrinário. São inseparáveis. Não há existência do inferno sem o céu. De igual modo, não há axomia do céu sem a realidade traumática do inferno. Deixa eu te dizer uma verdade aqui. Crer na existência do céu e negar a realidade do inferno é o mesmo que atribuir a Jesus Cristo o único atributo do diabo: mentiroso. Vou dizer de novo: dizer que o céu é real e negar a existência do inferno é o mesmo que chamar Jesus de mentiroso. Por quê? Ou seja, quando eu digo que o céu é real, mas custo acreditar que os tormentos indizíveis do inferno também seja verdadeiro, nas entrelinhas eu estou chamando Jesus de mentiroso. Por isso eu vou perguntar de novo: quem crer no céu, levante a mão. Quem crer no inferno, levante a mão. Tendo dito isto, a gente precisa entender quais são as características que descrevem o inferno. Bom,
Não existe nenhuma outra forma da gente tentar entender as características desse terrível lugar, a não ser debaixo da expressão bíblica. E a Bíblia, ela vem catalogando o inferno por pelo menos 4 palavras diferentes: Geena, Hades, Tártaro ou Sheol. Ambas as 4 expressões diz respeito ao mundo dos mortos, referência ao inferno. Então, etimologicamente falando, a Bíblia descreve o inferno como Geena, Hades, Tártaro e Sheol. Mas temos de fato uma relação de como a Bíblia descreve este lugar. Primeiro, preste atenção, a Bíblia descreve o inferno como fogo eterno. Como fogo. Mateus capítulo 25, versículo 41, palavra de Jesus: e dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Em segundo lugar, a Bíblia descreve o inferno como tormento eterno. Mateus 25, versículo 46, Jesus disse: estes irão para o tormento eterno, vírgula, porém os justos para a vida eterna. Em terceiro lugar, a Bíblia descreve o inferno como fogo consumidor e labaredas eternas. Isaías capítulo 33, versículo 14: os pecadores de Sião se assombrarão, e o temor surpreenderá os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós suportará as chamas e as labaredas eternas? Quarto lugar, a Bíblia descreve o inferno como fornalha de fogo. Mateus capítulo 13, versículo 49 e 50. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará, pois, o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que lhe causa escândalo, e os que enxofre foi achado em iniquidade, ali lança-losão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Em quinto lugar, a Bíblia chama o inferno como fogo e enxofre. Apocalipse 14, versículo 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado, o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus anjos e diante do Cordeiro. Sexto lugar, a Bíblia descreve o inferno como lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Queridos, olha para mim, por favor. Das 6 referências bíblicas que ticam as características do inferno, 5 delas falam sobre o fogo. Das 6 referências bíblicas, 5 delas falam sobre o fogo. Isso aqui é uma lição extraordinária para nós. Por quê, pastor? Porque a nossa geração tem um desejo desenfreado de cultuar debaixo de fogo. Manda fogo, Jesus! Manda fogo, Jesus! Manda fogo, Jesus! É óbvio que existe o fogo santo, quando a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, não se apagará. Tem o fogo do Espírito, é óbvio. Mas se você folhear as páginas da Bíblia Sagrada, a grande maioria, quando a Bíblia fala de fogo, está falando de condenação, ou seja, o inferno. Portanto, não há, queridos, esse desejo desenfreado de ficar cultuando debaixo de fogo. Queridos, nós não somos filhos do fogo. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Eu vou perguntar e você responde: tem fogo aí? Repito, tem referências bíblicas ao fogo santo, referências ao Espírito de Deus, até catalogado tipologicamente como fogo, mas toda a grande maioria das referências bíblicas que falam sobre o fogo, está falando de condenação. Pergunta para o teu irmão: tem fogo aí?
Amados, além da Bíblia dar essas características ímpares a respeito do inferno, estou finalizando, a Bíblia também ela vai descrever o inferno como um lugar de fato e não como uma mera utopia. Vou repetir, a Bíblia descreve o inferno como um lugar real, de fato, não como uma utopia, uma figuração, uma parábola, como alguns pastores na internet estão propondo para você diariamente no Instagram. Olha só, a Bíblia diz que o inferno é lugar de punição. 2 Pedro 2,4, porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo, punição. Segundo lugar, a Bíblia descreve o inferno como lugar de tormento. Lucas 16, 23, e no inferno, erguendo os seus olhos, estando em tormentos. Terceiro lugar, a Bíblia chama o inferno como de fato um lugar de extremo sofrimento. Olha a expressão que eu usei, extremo sofrimento. É um sofrimento indizível, incomparável a qualquer sofrimento esdrúxulo que possamos passar aqui nessa terra. Não se compara com o sofrimento traumático e até mesmo indizível do inferno. Veja só o que a Bíblia diz em Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganavam foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta, o falso profeta. Olha o sofrimento. E de dia e de noite. E de dia e de noite serão atormentados para sempre. Pergunta aí para o seu vizinho, qual que é o seu sofrimento mesmo? Quarto lugar, a Bíblia diz que o inferno é um lugar de má companhia. Diga comigo, o inferno é um lugar de má companhia. Pastora Vasti, quando eu estava pensando nesse tema, eu lembrei de quando eu estava na minha tenra idade, e a minha saudosa avó que me criou, ela me dizia: Arnaldo, olha com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E quando eu me fazia de sonso, ela dizia: quem anda com porco, só farelo come. O inferno é lugar de má companhia. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Olha a característica dos moradores do inferno: incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras, mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Quinto lugar, o inferno é de fato um lugar como vergonha e desprezo. Daniel 12:2. E para a gente encerrar, tem uma pergunta que não quer calar aqui. E qual é a pergunta? O que é o inferno? Nós já vimos as suas características e nós já vimos o seu lugar como de fato, não como uma utopia. Mas a pergunta ainda está no ar. O que é de fato o inferno? Em primeiro lugar, antes da gente tratar biblicamente o que é o inferno, primeiro a gente precisa entender o que não é o inferno. Antes de você entender o que é o inferno de fato, primeiro é necessário você entender o que não é o inferno. Vamos lá, em primeiro lugar, o inferno não é uma mentira. Direi outra vez, o inferno não é uma mentira. E por que o inferno não é uma mentira? Porque o próprio Jesus declarou em João 8,44 que o pai da mentira e mentiroso é o diabo. Então o inferno não pode ser uma mentira. Em segundo lugar, em Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus afirmou que o inferno foi criado por Deus.
Então, primeiro, nós temos o testemunho de Jesus, de que o pai da mentira é o diabo, e quem criou o inferno foi Deus. Portanto, o inferno não pode ser uma inverdade. O inferno é real, não é uma mentira. Em terceiro lugar, o inferno não é uma mentira, porque no sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário, está a redenção da humanidade. Então me escute, por favor. Ou seja, o testemunho de Jesus e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário prova que o inferno não é uma mentira. Portanto, o inferno é real. Irmãos, essa palavra é tão séria, e sinceramente eu entendo que você não está dando glória a Deus. Eu entendo, de verdade. Mas essa palavra é tão séria que eu tive o cuidado, pastor, eu tive o cuidado, Luizão, de garimpar a Bíblia de capa a capa. Eu tive esse trabalho de garimpar a Bíblia de capa a capa, procurando quantas vezes a Bíblia falava a respeito do inferno. E para minha e para sua surpresa, 162 vezes a Bíblia fala sobre o inferno. E a surpresa está aqui: dessas 162 vezes, pelo menos 92 delas foram ditas por Jesus. Será que o inferno verdadeiramente existe? Então preste atenção, irmãos. E todas as vezes que Jesus falou sobre o inferno, em nenhuma delas ele deu um exemplo figurativo, alegórico. Em todas elas foi em tom de literalidade, ou seja, real. Logo, se o inferno é uma verdade, não é uma mentira, a gente precisa entender, igreja, que o inferno não é imaginário do pregador. O inferno não é fruto de uma doutrina inventada pelos pastores. O inferno é uma doutrina estabelecida por Jesus, portanto, real. Ora, se o inferno não existe, então alguém me procura no final do culto e me explique, por favor. Se o inferno não existe, Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar do quê? Se o inferno não é real, então por que Jesus foi crucificado? O inferno não é uma mentira. Em segundo lugar, o inferno não é terreno. Em outras palavras, o inferno não é aqui. E há quem diga: aqui se faz, aqui se paga. Esse adágio popular, ele soa na verdade como uma expressão como se o inferno fosse aqui na terra. Entretanto, Jesus não nos advertiu apenas contra o pecado, mas também nos ensinou, nos admoestou dizendo que existe uma eternidade longe de Deus, detalhe, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O inferno não é aqui. Ah, igreja, se o inferno fosse aqui na terra, pensa num inferno gostoso. Se o inferno fosse aqui, pensa no inferno prazeroso. Se o inferno fosse aqui, pensa no inferno bom. Vamos começar por onde? Cerveja gelada, praia, mulher à revelia, sexo explícito, promiscuidade. Se o inferno fosse aqui, o inferno seria bom demais. Por quê, pecador? Lasanha, sorvete, oh inferno gostoso, petit gâteau. É o que, pastor? Picanha. Ah, feijoada, escondidinho, Coca-Cola. Vamos mudar de assunto, porque já está dando fome. Se o inferno fosse aqui, o inferno seria gostoso demais. Mas não é. Pastor, se o inferno não é aqui, então onde é o inferno?
segundo a Bíblia, em algum lugar debaixo da terra, pois Salomão assevera dizendo nas suas expressões proverbiais, que o caminho da vida é para cima, e o caminho da perdição é para baixo. Jesus desceu às partes mais baixas da terra e apregoou vitória aos espíritos em cadeia e espíritos em prisão. Jesus não foi evangelizar demônios, ele foi anunciar que ele havia vencido na cruz do Calvário, e ele tomou a chave da morte e do inferno. O inferno é em algum lugar debaixo da terra. Mas sabe o que verdadeiramente importa, igreja? É a gente nunca saber onde de fato é o inferno. Porque uma vez no inferno, nunca mais do inferno sairá. Então desconfie dessas revelações esdrúxulas que você vê no Instagram com frequência. Deus me levou ao inferno. Segundo a Bíblia, o inferno nem foi inaugurado ainda. Como é que o rapaz foi num lugar que ainda não foi inaugurado? Pouco importa onde seja verdadeiramente o inferno. O importante de verdade é a gente nunca saber onde de fato será o inferno. Além da Bíblia dar características que o inferno seja em algum lugar, alguma posição geográfica debaixo da terra, mas onde é o inferno de fato, pastor? Eu te explico. O inferno é o final de toda a vida sem Cristo. Morreu sem Jesus, ali é o inferno. Terceiro lugar, e eu encerro. Além do inferno não ser uma mentira, além do inferno não ser aqui, escute essa palavra, por favor. O inferno não é temporário. Gente, isso aqui é sério. O inferno não é passeio. O inferno não é turismo. E deixa eu ir mais profundo. O inferno não é treinamento para apagar incêndio. O inferno não é temporário. Enquanto em vida, possuímos o chamado direito de ir e vir. Escute essa palavra, por favor. Se você não estiver gostando da pregação nessa noite, é um direito que te assiste, você levantar e ir embora. Mas as pessoas que forem destinadas para o inferno não terão o direito de ir e vir. Uma vez no inferno, para sempre no inferno. Portanto, o que a gente precisa entender, igreja? Que é melhor ouvir verdades bíblicas sobre o inferno hoje na igreja, do que correr o risco de ir para lá amanhã. Por quê? Porque é absolutamente possível estar dentro da igreja e ainda assim estar caminhando a passos largos para o inferno por falta de conhecimento. Diga aí para o seu irmão, é melhor ouvir essa palavra dura hoje do que correr o risco de ir para lá amanhã. Quarto lugar, e se você não dá um glória a Deus, sinceramente, eu não vou te entender, vou te respeitar, mas não vou te entender. O inferno não é para seres humanos. Vou repetir de novo, porque a metade da igreja parece que é robô. O inferno não é para seres humanos. Diga aí para o teu vizinho, o inferno não é para você. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Jesus. Olha o que Jesus diz em Mateus 25:41. Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não é para nós seres humanos. Glória a Deus.
Pastor, se o inferno não é para seres humanos, porque muitas pessoas irão para lá. A questão aqui em voga é que a existência do inferno não é fruto de uma necessidade de Deus em detrimento do seu amor, e muito menos a manifestação do ódio divino. Trata-se apenas do senso de justiça de Deus. Deus é justo. Deus é justo. E preste atenção, quando eu digo que Deus é justo, eu estou literalmente dizendo que Deus pratica o que Ele ensina. E Deus pratica o que Ele mesmo prega. Quando eu digo que Deus é justo, eu estou dizendo Deus pratica o que Ele ensina e Deus pratica o que Ele prega. E qual é o ensinamento de Deus? E qual é a pregação de Deus sobre o inferno? Segura lá. Deus ama os pecadores, mas abomina o pecado. Então Deus pratica o que Ele nos ensina e Deus pratica o que Ele prega. Então, enquanto em vida, somos nós mesmos que decidimos aonde desejamos passar toda a eternidade. Se gozando da face de Deus eternamente, ou se amargando as calamidades da ausência eterna de Deus. E olhe para mim, pregador nenhum tem autoridade de dizer você vai para o inferno. Pastor nenhum tem autoridade de dizer você está indo para o inferno. Por exemplo, você vai ali na Praça da Sé, em vez de o camarada pregar o evangelho, ele está falando, você vai para o inferno, vai para o inferno. Não é da minha e da sua alçada colocar ou tirar alguém do inferno, não nos pertence. Mas a Bíblia nos indica quem de fato irá para o inferno, ou seja, somos nós que decidimos aonde vamos passar a eternidade. Diga aí para o seu vizinho, para onde é que você está indo? Preste atenção, igreja. Jesus reina. Jesus reina. E se Ele não reinar em nós, pela tua doce presença, reinará pelas calamidades da sua ausência. E finalizo aqui. O que é o inferno? Já vimos o que ele não é. Mas o que é o inferno? Segundo a Bíblia, igreja, o inferno é castigo. E castigo, só quem ficou de joelho no milho sabe o que significa castigo. Mas não se compara a um punhadinho de milho. A palavra castigo no original significa moica. Vamos falar grego? 1, 2, 3. Olha como vocês estão chique. Moica é a expressão bíblica no original grego para castigo. E esta palavra de forma aplicativa significa sofrimento de caráter moral e humilhação espiritual. Olha o que é o inferno. Castigo moral e humilhação espiritual. Parece-me, eu tenho a impressão, não sei você, mas eu tenho a impressão que o evangelho está ligado à quantidade de luz. E luz significa clareza. Luz significa entendimento, ou seja, o nível do castigo eterno corresponde à quantidade de luz que eu recebi e ainda assim rejeitei. Ou seja,
Isso significa dizer que quanto mais eu ouço o Evangelho, e tanto quanto mais o rejeito, mais eu ouço o Evangelho. Tanto quanto mais eu rejeito, mais eu ouço o Evangelho, mais eu conheço a verdade e mais eu rejeito. Quanto mais eu aprendo sobre o Evangelho e menos pratico, mais aumentará o moica, o nível de castigo. No inferno haverá níveis de castigo. Portanto, existe pecadinho e existe pecadão. Tudo é pecado, mas em categorias de julgamentos divinos, em níveis diferentes. E quem diz isso não sou eu, gente. Quem ensina isso é Jesus. Que o Evangelho está ligado à luz. E quanto mais eu ouço o Evangelho, menos eu pratico, mais aumenta o nível do meu castigo, da cintada, do moica, do punhadinho de milho. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 22, 23 e 24. Olha o que Jesus diz: contudo eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, olha o que Jesus diz: porventura será levado até o céu? Por que Cafarnaum? Porque Cafarnaum foi a sede do ministério de Jesus. Foi aonde ele mais operou milagres, foi em Cafarnaum, e aonde as pessoas menos acreditaram no Evangelho. Ou seja, Cafarnaum foi a cidade que recebeu mais luz e mais rejeitou. Aí em Mateus capítulo 11, Jesus diz assim: ora, porventura subirás tu ao céu, Cafarnaum, até o inferno descerás, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem operado os milagres que em ti foram operados, eles teriam permanecido até hoje. Olha o que Jesus está dizendo: que Sodoma e Gomorra terá menos juízo do que Cafarnaum. Diga aí para o seu irmão: quanto mais você ouve o Evangelho e você menos pratica, mais sobe o nível do moica. É a parábola de Jesus. O homem sensato construiu a sua casa sobre a rocha, o insensato sobre a areia. Veio a chuva, veio o vento. Aqui estava alicerçada na rocha, que praticava a luz que recebia, permaneceu. E aqui estava edificada na areia, que não dava a mínima para a palavra que estava sendo pregado. É só mais um culto, é só mais uma pregação. Veio o vento, veio a chuva e desmoronou. Outro ponto do que é o inferno, além de ser castigo, o inferno é privação. Agora a gente tem um problema muito grande com a língua portuguesa, porque normalmente a gente se acostuma com as primeiras expressões. Se eu perguntar o que é privação, você vai dizer assim: ó, falta de liberdade. E não é. E também não tem a ver com privacidade. A palavra privação, no sentido etimológico, ainda de forma portuguesada, na língua portuguesa, privação significa a falta daquilo que é necessário para a vida. Depois vem a ideia de liberdade. Mas a primeira expressão de privacidade, pode dar um Google depois lá, faz esse dever, e você vai ver que a primeira categoria que aparece para descrever o que é privação é falta do que é necessário para a vida. E não há nada mais necessário para mim e para você do que a presença de Deus. Ou seja, se o inferno é privação, isso significa dizer que a mais dura realidade do inferno não vai ser a presença do diabo, é a ausência de Deus. Por quê? Porque no inferno não vai haver uma partícula de amor.
No inferno não vai haver uma partícula de compaixão. Não vai haver uma molécula de graça. Aliás, diz Lucas 16 que no inferno não vai ter água. Irmã, você que gasta 50 minutos lavando esse cabelo com Pantene, tem almas que deseja que molhe a ponta do dedo para refrescar a língua. No inferno não vai haver água. Agora eu vou te dar uma aula de ecologia. Diga aí para o teu vizinho: economize água. Está lavando a louça, fecha a torneira e ensaboa tudo primeiro. Porque almas desejam o que a gente está rejeitando hoje. Então no inferno não vai haver água e no inferno não vai haver presença de Deus. Ou seja, o que é necessário para a vida. E para que vocês não me vejam a partir de hoje como um pregador infernal, eu vou falar um pouquinho do céu para você. A Bíblia diz que o céu é a habitação de Deus. A Bíblia diz que o céu é local da plenitude, de alegria. Quem está sofrendo aqui, levante a mão. Quem está passando uma bigorna na moinha, na moenda, com a corda no pescoço, levante a mão. Vai passar. Olha o que a Bíblia diz, que lá no céu, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O céu é lugar de justiça e paz eterna. O céu é a beleza da glória indescritível de Deus. O céu é lugar de contínua adoração. Eu vou insistir de novo porque você não me entendeu. O céu é um lugar de contínua adoração. Se você acha que 2 horas e 30 minutos de culto é muito, você não vai se acostumar. Porque lá o culto é eterno. É a adoração eterna. E por que nós devemos desejar o céu? Porque o céu é o nosso verdadeiro lugar. Deixa eu te dizer uma coisa muito forte. O céu não é apenas o nosso destino. O céu é a nossa origem. Por isso, quando um crente morre, e aí, por falta de conhecimento, a gente diz, partiu para o Senhor. Voltou para casa. É uma pena que você não conseguiu aplaudir Jesus. Eu parto para o Senhor quando eu aceito Ele na minha vida. Eu estou partindo da morte para a vida quando eu aceito Jesus, não quando eu morro. Porque devemos desejar o céu? Porque o céu é o nosso verdadeiro lugar. Como diz o apóstolo Paulo, a nossa pátria, a nossa cidade estás nos céus. Eu quero te ver lá. Eu quero que você me veja lá. E se você não dá um glória que essa última coisa que eu vou falar, irmão, olha, você não entendeu nada do que é o Evangelho ainda.
Por que devemos desejar o céu? Porque no céu veremos Jesus face a face. Você ainda não entendeu o que significa. Hoje nós adoramos Jesus pela fé. Não estamos vendo Ele aqui, mas cremos que Ele está aqui. Mas no grande dia, no céu, quando nós chegarmos lá, nós o veremos como Ele é. Jesus fez 3 promessas para a igreja. Quantas promessas para a igreja? Quantas? A primeira promessa que Jesus fez para a igreja, Mateus 16: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Essa promessa se cumpriu, sim ou não? Segunda promessa que Jesus fez para a igreja: irei para o Pai e vos enviarei um outro Consolador. Essa promessa se cumpriu em Atos 2, sim ou não? Sim. Terceira promessa que Jesus fez para a igreja: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai, preste atenção, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu não estou mentindo para vocês. Se não estivesse a morada pronta, eu não vos teria dito. Mas como já tem morada, assim eu vos digo: irei preparar um lugar. E quando eu vos preparar este lugar, olha a promessa: virei outra vez. Virei outra vez, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu pergunto e você responde: aonde Jesus está agora? Aonde Jesus está agora? Aonde Jesus está agora? E olha a promessa dele: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pegue na mão do teu vizinho e aperta com carinho e diga assim para ele: eu quero te ver no céu. Eu quero te ver no céu. Diga para 4 ou 5 pessoas: eu quero te ver no céu. Eu não sirvo a Deus por medo de ir para o inferno. Eu sirvo a Deus pela certeza do céu. E eu te peço uma gentileza. Se você acha que Jesus é digno de uma calorosa, linda e duradoura, eu disse duradoura, salva de palmas, assim o faça só quem vai para o céu. Nós vamos se encontrar lá. É para o céu que a gente vai. Vou te ver no céu, irmã Eliane, vou te ver no céu. Vocês me prometem que vocês não vão me ver como um pregador infernal? Queridos, debaixo do crivo do vosso pastor, eu quero apresentar para vocês aqui o meu mais novo livro, Escatologia Cognitiva, o Convênio Bíblico do Fim. Todas as matérias bíblicas sobre as doutrinas do fim, desde as 7 dispensações bíblicas até o novo céu e a nova terra, bem como o inferno também.
Então, se você quiser aprender sobre o arrebatamento, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a segunda vinda de Jesus, a grande tribulação, o porquê a grande tribulação durará 7 anos, se você quiser aprender sobre o anticristo, características do anticristo, Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, tudo sobre a doutrina do fim do tempo, está aqui explicadinho neste livro, Escatologia Cognitiva. Então, assim que você sair do culto, caso haja interesse, eu estarei ali do lado de fora, na mesinha da misericórdia. Aí você passa lá, compre e seja abençoado em nome de Jesus. Pastor, quanto é o livro? Uma coisa eu te garanto, mais barato que a sua conta de luz. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus outra vez, por favor.